Se você está atrás de grandes resultados através do Google Ads, se prepara que eu vou te mostrar a estrutura completa do que eu faço na minha empresa e na empresa dos meus clientes para trazer resultados extraordinários. Então, sem enrolação, vamos ver aqui o que eu preparei para vocês. Eu deixei aqui separado em pilares, beleza? Então, vamos começar do começo, do básico. Como que funciona o Google Ads? Vamos dizer que a pessoa ela tem um problema e ela quer resolver esse problema. Onde ela procura? No Google. Então, elas pesquisam ali na rede de pesquisa e acham a solução, que no caso é você, que está vendendo um produto, que está vendendo um serviço, né? Ou seja, a solução em si. E como que funciona isso daqui? Você geralmente paga por cada pessoa que entra dentro do seu site, ao contrário do Meta, que o Meta, a cada 1000 pessoas que vê o seu anúncio, né, tem um custo ali. Então, meio que você paga somente para a pessoa que entra dentro do seu site. Então, quanto mais certeiro você conseguir ser através do anúncio, melhor, menos dinheiro você vai torrar, tá bom? Uma coisa importante: quanto menor o seu público, mais caro é o custo por conversão. Como assim? É a mesma coisa do que eu comparar uma loja de roupa, que tem um público gigantesco, do que, sei lá, eu tenho um cliente aqui que eles fazem manutenção de equipamentos laboratoriais. Ou seja, é um nicho extremamente específico. E quanto mais específico, mais caro e menor o volume vai ser, tá? Então, se você tem um nicho específico demais, tenha ciência disso, tá bom? O custo, ele pode variar dependendo do dia, do mês, da demanda, da concorrência, ou seja, de como está o mercado, beleza? Mas isso aqui provavelmente você já sabe. Mas vamos lá. O que é necessário para você ter uma campanha de sucesso? A primeira coisa de tudo, é o pilar de tudo, é o rastreamento. E detalhe, 98% das pessoas não faz. E é justamente por isso que as pessoas não têm resultado. E por quê? Porque o rastreamento ele serve para você mostrar para o Google o que você quer que as pessoas façam. Então imagina que você sobe a campanha e coloca lá para anunciar. Cara, o Google ele nem sabe o que você quer de fato. Então o rastreamento ele serve justamente para eu mostrar para ele, para a inteligência artificial do Google, o que eu quero que o lead faça dentro do meu site. Então como que a gente faz isso? Através do Google Tag Manager. Então, só para você entender, o Google ele tem diversos setores, vamos dizer assim. Então, tem o Google Tag Manager, tem o Google Analytics, tem o Google Search Console, ou seja, o Google tem uma porrada de coisa. Então, o Google Tag Manager, ele serve especificamente para a gente colocar tags, ou seja, a gente marcar exatamente o que eu quero. Então, o que a gente faz? Nós fazemos a instalação das tags, colocamos rastreamento nos botões, nos formulários. Então, como assim? Só para você entender. Vamos dizer que dentro do seu site tem diversos botões. Tem um botão de chamada para o WhatsApp, tem um formulário lá dentro, tem um botão que, sei lá, clica para ir para uma página de vendas. Então, todos esses botões, eles têm que ter um rastreador apontando para o Google. Por quê? Porque quando você cria uma campanha, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: qual é o objetivo? Então, você precisa mostrar o objetivo que você quer. Então, quando nós fazemos essa instalação do rastreamento nos botões, eu posso falar para o Google: Google, é o seguinte... Tá vendo esse botão de WhatsApp aqui que está dentro do meu site? Eu quero que as pessoas entrem dentro do meu site e cliquem nele para me chamar no WhatsApp, para fazer um orçamento. Então, quando eu falo para o Google o que exatamente eu quero, o que vai acontecer? Com o tempo que vai passar nas campanhas, as pessoas vão clicando no WhatsApp, né? E cada tempo que passa, quanto mais tempo você anuncia, mais inteligente a campanha vai ficando. Por quê? Porque você meio que otimizou para aquela ação. Então, ele vai começar a trazer pessoas
propensas a fazer essa ação, entende? Então, quanto mais o tempo passa, melhor vai ficando a campanha, mais inteligente ela vai ficando, consequentemente, melhor vai ser os leads que você vai gerar, tá bom? Outra coisa interessante é o Google Analytics. Ele serve para você entender o comportamento do usuário. Então, você vai conseguir descobrir quais páginas as pessoas estão acessando, de onde elas estão vindo, e identificar onde que estão os problemas. Então ele te mostra ali se o carregamento da página está legal, onde as pessoas estão clicando, se as pessoas, quanto tempo as pessoas estão passando ali dentro do site. Então tudo isso aqui é muito importante. Eu sei que isso aqui parece complexo, e é um pouco, tá? Por quê? Porque existe toda uma estrutura que você precisa fazer antes de anunciar. Sem isso daqui, nem adianta anunciar, porque você vai ter resultados medíocres. Porque sem isso, você vai meio que sair atirando para todo lado. Posso até que você tenha algum pouco resultado ali, só que provavelmente não vai te dar um retorno legal, tá bom? Lembrando que toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, a Espada Corporation, que é a minha empresa, nós fazemos isso para você, tá? Mas sem merchan aqui, é só para você entender que realmente a gente faz isso daqui. Mas, em geral, você precisa instalar o Google Tag Manager em cada botão do site, em cada ação que você quer que as pessoas façam dentro do seu site, precisa ter uma tag indicando para o Google, beleza? Agora, prosseguindo aqui, para landing page. O que é uma landing page? Landing page é como se fosse uma página que fica dentro do seu site. E o que é a home do meu site é o quem somos? Não. Vamos dizer que entra um possível cliente dentro da sua loja. Vamos dizer que tem uma loja física e uma pessoa acabou de entrar. O que é a home? A home é como se fosse a recepcionista. Ela não vai vender nada. Você entendeu? Ela não vai vender nada ali. Então, a landing page é como se fosse o seu vendedor. A melhor, tem que ser a melhor página de dentro do seu site. Porque ela vai ser a responsável em vender o produto ou a solução para o cliente que ele está procurando ali no Google. Então, o grande erro das pessoas, dos empresários, dos gestores, enfim, é começar a anunciar e jogar para onde? Para a home do site. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar porque ali não tem as informações necessárias. Na home só tem encheção de linguiça. Só tem ali, sabe, quem somos, saiba mais sobre nós, nossas soluções. Cara, isso aí as pessoas não querem saber. As pessoas estão pesquisando um problema delas, elas querem uma solução. Então, se você colocar home ali, você simplesmente vai jogar dinheiro fora. Você vai ter ali 2, 3 conversões no máximo e vai ser pessoas totalmente desqualificadas. Você entende? Então, o que uma landing page precisa ter? Ela precisa ter uma headline clara, ou seja, a pessoa pesquisou assim, meu pneu furou na rodovia tal. O que a pessoa está pesquisando? Está procurando, será um guincho? Então, guincho 24 horas em São Paulo. Aí a pessoa pesquisa isso no Google. Cara, se a pessoa clicou no seu anúncio, tem que estar exatamente o que ela pesquisou. Seu pneu furou, você está com problema, guincho 24 horas. A gente chega em no máximo 30 minutos. Ponto. Essa é a headline clara. Headline, no caso seria o cabeçalho do seu site. Então, o cabeçalho do seu site ele tem que ter uma mensagem clara do que você está oferecendo ou da solução que você está oferecendo. Em seguida, tem que ter ali uma oferta clara. Talvez o preço, talvez uma margem mais ou menos do que você está oferecendo, o diferencial e principalmente uma ação. E detalhe, CTA forte, apenas uma ação. Como assim apenas uma ação? Você tem que escolher uma ação apenas. Ou a pessoa clica no WhatsApp, no botão de WhatsApp, ou ela preenche um formulário. É um dos dois. E o que? Eu posso colocar os dois? Não. É uma ação. Entende?
Quanto mais ação tiver no site, mais confuso vai ficar, mais complexo vai ficar seu traqueamento, ou seja, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Então escolhe uma coisa só. Cara, o meu forte é o WhatsApp, cara, bota um botão de WhatsApp e acabou. Beleza? Esquece esse monte de coisa. Então, a landing page, ela serve para ser o mais claro possível. Tem que ser objetivo, claro, tem que ter uma oferta clara, tem que ter prova social, tem que ter um carregamento rápido, porque a pessoa está precisando daquilo, cara, tem que carregar rápido, beleza? Então, quanto mais específico você conseguir ser, melhor, beleza? É isso que vai definir se você vai ter resultado ou não. Landing page, assim, por todas as empresas que eu já analisei, na grande maioria das vezes o problema era a página de venda, tá bom? Então, não fica preso só com uma página não, tá? Geralmente aqui, ó, a gente cria uma landing page para cada tipo de lead, cada tipo de produto ou solução. Exemplo, eu tenho um cliente aqui que vende embalagem, só que você concorda que embalagem tem diversos ramos. Tem embalagem para supermercado, para padaria, para açougue, ou seja, quanto mais específico eu conseguir ser nessa landing page, melhor. Se, por exemplo, eu coloco assim, embalagem São Paulo, beleza. Aí a pessoa clica lá e tem lá embalagem São Paulo, aí tem os produtos, perfeito. Agora, vamos dizer que eu coloco assim, embalagem para padaria, e aí a pessoa pesquisa exatamente assim, embalagem para padaria. Qual dos dois você acha que tem maior probabilidade de converter e maior probabilidade de ver um lead qualificado? A segunda opção. Porque eu estou sendo específico. Se eu consigo ser específico, cara, a probabilidade de eu converter esse lead é muito grande. E por quê? Porque eu estou simplesmente mostrando para ele que eu resolvo o problema dele, entende? É isso. Agora, análise de comportamento. Isso daqui é assim um bônus que eu tô dando para vocês, porque isso aqui, cara, foi uma coisa que a gente começou a implementar aqui nos nossos clientes e deu uma clareza tão gigantesca pra gente que, meu, assim, as decisões que a gente toma ficou extremamente mais clara. E como que funciona isso? Pensa que é o seguinte, você tem um site, você criou um site aí, você contratou um web designer, ou você mesmo montou. Você criou o seu site, você criou sua landing page e botou anúncio para rodar. Aí você, poxa, tá tendo uma porrada de pessoas entrando no meu site, só que conversão não tá vindo. O que tá acontecendo, cara? Pô, o site tá ruim. Beleza, você sabe que o site tá ruim, mas onde que ele está ruim? Onde que está o problema? Porque geralmente quando o site está ruim, o que o pessoal faz? Ele reestrutura o site inteiro. Só que se você sabe exatamente onde está o problema, você sabe onde resolver. E é para isso que serve a análise de comportamento. Então, existem ferramentas que elas fazem um mapa de calor. Por exemplo, aqui a gente usa uma ferramenta da Microsoft. E para que ela faz? Ela literalmente grava a tela do usuário. Então, por exemplo, a pessoa entrou dentro do site, mostra exatamente onde que ela está acessando, onde ela está clicando, onde ela para ler, onde que ela vai embora. Então, por exemplo, a gente sabe que as pessoas, assim na headline, ela está clicando e já chamando um WhatsApp. Poxa, meu, a headline já está insana. A gente não precisa mexer em nada. Agora, vamos dizer que chega ali uma certa página, um certo lugar da página que o lead vai embora. Então a gente sabe exatamente o trecho que a gente tem que alterar, ou remover, ou trocar copy. Você entende? Então, isso aqui, essa ferramenta de mapa de calor é sensacional, beleza? Então isso aqui é um diferencial que você pode aplicar na sua empresa que, meu, você pode ter certeza que você vai trazer muito insight, muito resultado com isso daqui, tá bom? Agora, comercial. Existe um tabu muito grande que é assim, o comercial ele fica brigando com o marketing. O marketing trouxe lead, mas o lead não é qualificado. Meu, assim,
eu falo em todos os vídeos, todos. O comercial e o marketing tem que estar alinhado. Os dois têm que trabalhar em conjunto, beleza? Pensa que é o seguinte. Existe uma rua inteira. Pensa numa rua. Imagina uma rua. Fecha o olho e pensa numa rua. Nessa rua, existe uma porrada, assim, quando eu digo porrada mesmo, é um monte. Um monte de empresa igualzinha a sua, lado a lado. Eu acho que você já foi no centro da sua cidade e viu que, sei lá, existe um monte de dentista de um lado do outro, um monte de oculista um do lado do outro. Então, no Google Ads é assim. Existe um monte de empresa, uma do lado da sua, anunciando a mesma coisa. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa ela tá procurando uma solução e na grande maioria das vezes ela tá contando com um monte de gente. Então, o que você precisa ter? Um atendimento extremamente rápido. Não adianta você anunciar no Google Ads e responder o lead daqui 30 minutos, daqui meia hora. Ou daqui... passou de 10 minutos, você já perdeu o lead. Você entendeu? Então, pensa que esse lead que tá buscando o serviço, ele tá pesquisando um monte de lugar. Então, a pessoa te chamou, já responde na hora. Na hora. No máximo 1 minuto, no máximo. Beleza? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela tá chamando você, se ela não tiver uma resposta imediata, ela vai fechar o zap dela e vai procurar outra pessoa, vai procurar outra empresa. Tá bom? Então, um conselho que eu dou aqui, se você não consegue atender de forma rápida, nem faz anúncio. Não faz porque você vai perder dinheiro. Tá? Experiência própria. Agora, existe uma coisa que eu vejo que muita empresa também não faz, é o follow-up. Por quê? O pessoal acha que o lead ele vai entrar no Google, vai achar sua empresa e já vai estar com cartão de crédito aqui ó, na mão, já vai estar com o celular aqui ó, já com o Pix aberto para te transferir o dinheiro. Não é assim que funciona. Você entende? Pode ser que aconteça? Pode. Já aconteceu muitas vezes aqui comigo. Mas esse não é o padrão. O padrão é a pessoa, ela tá com problema, ela vai te chamar, ela vai cotar e às vezes ela some, às vezes ela vai procurar no concorrente, às vezes ela esquece de responder. Você entendeu? Então, o que precisa ter? Um follow-up. Você não pode desistir do lead assim. Então, às vezes, o lead pediu um orçamento, você mandou o orçamento e pronto, acabou, morreu. Aí a pessoa não responde mais, você também não faz questão. Cara, assim, se você faz isso, você praticamente está pegando dinheiro e tacando fogo. É literalmente isso aí. Então, se o lead te chamou e simplesmente parar de responder... Você não exclui ele, você não simplesmente larga ele de mão. Isso não existe, tá? Você tem que manter ali a consistência, mandar mensagem para ele, fazer um follow-up certinho, acompanhar a venda. Por quê? Existe um estudo, tá? Não é o que estou falando aqui. A maioria das vendas acontece só depois do primeiro contato. Então, teve casos aqui, que o lead só comprou de mim depois de 2, 3 meses. Você entendeu? Então, você precisa ter isso em mente. Não é porque o lead não comprou de você agora que ele não vai comprar mais. Se o lead não comprou de imediato, o que você vai fazer? Você vai fazer um follow-up, você vai fazer um fluxo de recuperação, ou seja, você vai colocar ele ali numa nutrição. Então, por exemplo... Eu vendo aqui uma estrutura complexa. Então, muitas das vezes o cliente não vai comprar de mim imediatamente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele ali no meu CRM, vou fazer uma nutrição, vou mandar umas mensagens para ele, vou mandar alguns conteúdos, vou mostrar que eu tenho autoridade no assunto, vou mostrar que eu tenho a solução para o problema dele. Vou mandar uma análise gratuita. Você entende? Então, você vê que existe uma estrutura por trás de tudo isso daqui. E só agora a gente tá chegando na parte de palavra-chave. Você vê
como que tem uma estrutura aqui por trás de tudo isso, não é só anunciar no Google. É por isso que você perde dinheiro, porque você só sobe campanha. E não é assim que funciona, existe muita coisa por trás, tá? Então, vamos lá. Agora vamos chegar aqui na palavra-chave. Como que funciona as palavras-chave aqui? Você vai ter uma tonelada de palavra-chave negativa e vai selecionar poucas palavras-chave positivas. Como assim? Porque é o seguinte, as pessoas elas são imprevisíveis, você não sabe exatamente o que ela vai pesquisar, você não sabe. Assim, você pode ter uma base do que as pessoas pesquisam sobre o seu serviço ou sobre o seu produto, mas você não sabe de forma certeira. Por exemplo, ó, isso aqui, ó, manutenção de centrífuga laboratorial, igual eu falei no começo. Cara, a gente colocou aqui, ó, manutenção de centrífuga. Só que existe diversos tipos de centrífuga. Existe centrífuga de máquina de lavar. Meu, existe uma porrada de tipo de centrífuga. Se você não pensar nos mínimos detalhes, o quão errado pode ser a pesquisa, você vai perder dinheiro. Que igual eu falei para você no começo. Você vai pagar por cada pessoa que entra dentro do seu site. Então, se você tem uma jornada de palavra-chave negativa bem grande, meu, a probabilidade de errar é muito menor. Só para você ter a noção aqui, todo santo dia, eu digo todo santo dia de verdade, a gente entra aqui nas campanhas e vai negativando várias palavras-chave. Por mais que a gente já cria assim 500, 1.500 palavras-chave negativas na campanha logo de imediato, meu, vai aparecer umas palavras estranhas ali, umas pesquisas esquisitas. Então você tem que negativar isso. O Google Ads é muito mais do que você não quer receber do que você receber, tá? Outra coisa interessante é, se você tem um orçamento mais baixo do que o normal, e quando eu digo mais baixo do que o normal, é tipo assim, baixo de R$200 por mês, tá? Ou R$200 por dia, no caso. Abaixo de R$200 por dia, eu já considero um orçamento baixo, tá? Por quê? Quando a gente tem um orçamento mais baixo do que o normal, assim, acontece quando a gente coloca palavras-chave muito ampla, você vai ter uma variação muito maior de pesquisa. Então, a probabilidade de errar, de você receber ali de lead que você não quer, é muito grande. Então, o que eu faço? Quando a gente coloca aqui aspas no início e no fim de uma frase, ele só vai pegar exatamente o que está escrito aqui, ó. Então, ao invés de você colocar assim, comprar apartamento na planta em Sorocaba, o que vai acontecer? Ele vai mandar essa campanha para diversas coisas. Comprar apartamento na planta, apartamento em Sorocaba. Ou seja, ele vai mandar diversas variações pro mesmo anúncio. Então, se isso acontecer, a gente tem uma possibilidade muito grande de perder dinheiro, porque vai gastar loucamente o orçamento e não vai trazer resultado, porque não está sendo específico. Então, o que eu faço? Eu coloco essa aspas aqui e coloco exatamente o que eu quero. Comprar apartamento na planta em Sorocaba. Aí eu começo a criar variações dessa mesma ideia usando aspas, tá bom? Isso aqui é um conselho que eu dou e inclusive grande parte das campanhas dos meus clientes eu faço desse jeito aqui, tá? Então, quanto mais específico você conseguir ser, melhor. Beleza? Quanto mais específico você conseguir ser, melhor. Uma coisa que eu não coloquei aqui é a questão dos objetivos. Quando você vai criar uma campanha no Google Ads, a primeira coisa que ele te pergunta é o objetivo. Então, o objetivo ali tem performance max, tem rede de display, tem rede de pesquisa. Se você quer vender de verdade, esquece tudo isso. É rede de pesquisa. Esquece rede de display, esquece performance max. Yuki, mas eu já anunciei assim e tive resultado. Beleza, você é uma exceção.
tá? Mas se você quer vender, rede de pesquisa. É um conselho que eu te dou. E fica muito atento na hora de criar. Leia tudo. E quando eu digo leia tudo, é tudo mesmo. Porque existem diversas caixinhas ali na hora de você criar. Inteligência artificial ativada, performance ativada. Cara, desativa essas coisas e foca no básico bem feito, tá? Então, esse aqui é o conselho que eu dou para você. Foca primeiro na estrutura. Esquece hackzinho, esquece pensar demais em estratégia e tudo. Cara, isso aqui é o que funciona, é o que eu coloco em prática e é o que coloca dinheiro no meu bolso, beleza? Então, recapitulando, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, colocar um rastreador em todos os botões do site, instalar as tags tudo certinho para você mostrar para o Google exatamente o que você quer que as pessoas façam dentro do seu site. Segundo, landing page. Landing page é o que vai definir o que você vai ter resultado ou não. Então, aqui você tem que ser específico. Assim, escreve isso num quadro específico. Quanto mais específico você conseguir ser no Google, nas suas campanhas, melhor, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Eu crio uma landing page para cada tipo de lead, cada tipo de produto e cada tipo de solução. Se você tiver um orçamento muito baixo, beleza, cria uma landing page só e foca num produto, foca num tipo de cliente que você sabe que vai te trazer um resultado rápido para você colocar caixa na sua empresa e depois você ir para outras coisas, beleza? Se você sair atirando para todo lado, você não vai ter resultado. É simples assim, tá? Então, landing page, tem que ter isso aqui. Análise de comportamento. É importante você ter uma ferramenta que faça mapa de calor para você saber exatamente onde que está o erro, tá? Para saber onde as pessoas estão clicando, onde estão abandonando a página. Eu recomendo a ferramenta da Microsoft, tá bom? Comercial, igual eu falei aqui, tem que atender de forma rápida. Se você não atender de forma rápida, você não vai ter bons resultados, beleza? Porque igual eu falei, você não é especial. Existe uma porrada de empresa igual a sua. Então, se você não responder a pessoa do jeito correto, se você não tiver script de venda, se você não tiver preparo, o lead vai comprar do seu concorrente e você vai ficar aí chorando. Outra coisa, follow-up, igual eu falei, o cliente geralmente ele não vai comprar de você de forma imediata. Então você precisa insistir ali, colocar ele numa planilha, não esquece que ele existe, beleza? Não é porque ele não comprou agora que ele não vai comprar mais. E só aí você vai estruturar essa campanha. Que aí, igual eu falei, tem que ter muita palavra-chave negativa. Você vai selecionar poucas palavras-chave, até porque se você tiver palavra-chave demais, vai ficar muito difícil de você controlar essa campanha, tá? Eu recomendo, se você estiver principalmente começando agora, começa com palavra-chave de correspondência de frase. E quanto mais específico você conseguir ser, melhor. E para finalizar, cara, cuidado com as pegadinhas do Google Ads, beleza? Lembrando, tudo que eu mostrei aqui, tudo, literalmente tudo, eu e a minha equipe executa. Então, se você quer que a gente execute tudo isso daqui para você, deixa tudo rodando, tudo bonitinho, e você só se preocupar em vender, o link tá fixado aqui na descrição e no primeiro comentário, beleza? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, ou eu vou fazer um vídeo exclusivamente para ti. E eu fico por aqui. Boa sorte!